Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem, que os familiares de vocês encontrem-se bem também, tá? De coração. Pessoal, dando continuidade ao tema que nós entramos na semana passada, que foi termodinâmica, né? Entendemos as unidades de temperatura, entendemos um pouco sobre a água, os estados físicos da água, sólido, líquido, gasoso. Vimos que a pressão e temperatura influenciam totalmente, né? No estado físico de um determinado material, substância, né? E aí vimos também, para finalizar a aula passada, a diferença na mudança de estado, né, de uma substância pura para uma substância não pura. Basicamente, na substância pura a gente via que quando uma substância ela muda de estado físico, a temperatura não varia naquele momento, beleza? Bom, para dar continuidade a isso, vamos falar de absorção de calor, pessoal. Absorção de calor, nós vamos estar falando então de transferência de energia térmica, beleza, pessoal? Bom, então o que é energia térmica? Então, energia térmica a gente pode definir como sendo a energia cinética e potencial associada ao movimento aleatório dos átomos e moléculas de um objeto, né? Porque a temperatura de um objeto não é agitação molecular, não era a medida de agitação molecular, então energia térmica é energia potencial e cinética associada a esse movimento aleatório e caótico, né, dos átomos e moléculas que compõem um objeto, tá? Então, a pergunta que a gente vai se fazer para entender a absorção de calor, tá? Ou transferência de energia térmica é: quanto de energia eu preciso para esquentar algo, né? Então, basicamente se eu quiser ferver uma água, se eu quiser congelar, fazer um gelo, né? Quanto de energia eu preciso fornecer para esquentar a água, ou quanto de energia eu preciso puxar dessa água para que ela vire gelo, né? E assim vai. Essa é a pergunta que a gente faz. Quanto de energia é preciso para esquentar ou para esfriar algo e dependendo de cada substância, obviamente, tá? Quanto de energia é preciso para esquentar algo depende. Se for água, se for ouro, se for qualquer outro tipo de substância aí. Beleza, pessoal? Então a formulinha que você precisa aprender é essa formulinha assim, que é o Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Deixa eu explicar essa formulinha. Ela diz o seguinte, que a quantidade de calor que eu fornecer para um objeto, tá? A quantidade de calor. E calor, quando a gente fala em calor, quando alguém te perguntar o que é calor, você vai dizer: calor é a transferência de energia térmica devido à diferença de temperatura, tá? Então, se eu colocar dois objetos com diferentes temperaturas, tá? Então aqui, ó, o objeto A com 30 graus Celsius, objeto B com 100 graus Celsius, eles vão trocar calor, tá? Eles vão trocar calor porque, como estão em diferentes temperaturas, eles tendem a se igualar, então eles vão trocar calor, tá? Um vai receber calor e o outro vai ceder. Bom, pessoal, esse calor que eu incido no objeto, ele vai ser igual à massa desse objeto, né? Dessa quantidade de água, por exemplo, quantidade de qualquer substância, vezes. Bom, temos aqui um cara que chama calor específico, gente. Calor específico é um nome que se dá, né, poderia dizer o seguinte, é um nome que se dá para a dificuldade que uma substância tem de esquentar ou esfriar. Isso aqui não é uma linguagem técnica, não. Isso aqui é para você entender. Então, falar, por exemplo, que o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius, isso significa o seguinte, que para esquentar em 1 grau Celsius 1 grama de água, eu preciso de 1 caloria. É assim que se lê essa unidade calor específico, tá? Para esquentar uma quantidade em grama em 1 grau Celsius, tá? Quantas calorias eu vou precisar? Isso é o calor específico, beleza, pessoal? Então, vamos lá. Calor, ele está diretamente proporcional à massa ao calor específico. Então, gente, calor específico, dificuldade de esquentar ou esfriar. Beleza? E por último, multiplicado pela variação de temperatura. Então, se eu pegar um objeto e colocar ele numa diferença de temperatura de 10 graus Celsius e um calor específico X numa massa X, isso vai me dar tanto de calor. Bom, para exemplificar isso, eu coloquei o seguinte: para esquentar 1 litro de água que estava a 10 graus para 80 graus, quanto de calor eu preciso? Tá?
Então, ó, para esquentar 1 litro de água que estava a 10 graus e eu quero para 80. Então, eu quero num dia frio, 10 graus, quero esquentar essa água para 80 graus Celsius para fazer um chá. Quanto de calor eu preciso fornecer para essa minha água aí, para eu fazer esse chá? Então, calor Q é igual a M. M é a massa. 1 litro de água tem 1000 gramas. 1 litro é 1 quilo. 1 quilo é igual a 1000 gramas. Vezes calor específico da água. 1 caloria por grau Celsius. Ou seja, para eu esquentar em 1 grau Celsius 1 grama de água, preciso de 1 caloria. Beleza? Vezes a diferença de temperatura aqui, pessoal. Diferença de temperatura, então, era de 10 graus Celsius para 80, então 80 menos 10, né? Final menos inicial. Se eu fizer essa continha, deu 70.000 calorias ou 70 quilocalorias. Então, para eu esquentar 1 litro de água que estava a 10 graus Celsius para 80 graus Celsius, eu preciso fornecer 70 quilocalorias. Legal, pessoal? Gostosinho, né, isso aqui? Ah, tem alguns professores e alguns lugares que conceituaram essa fórmula com uma brincadeirinha, né? Com uma frasezinha besta, mas que ajuda a lembrar, né? Essa fórmula Q igual a MC delta T, tem gente que gosta de dizer que ela é o Q macete. É uma forma de você gravar, né? Ela é meio besta, mas talvez te ajude aí a fórmula do Q macete, beleza? Bom, continuando, eu vou falar o seguinte. Eu mostrei para vocês quanto de calor eu preciso fornecer para um objeto esquentar ou esfriar, tá? Vai depender do calor específico dele, de qual é a temperatura que eu quero elevar ao objeto e da massa desse objeto. Agora, quanto de calor é preciso para mudar o estado físico de uma substância? Ou seja, quanto de calor é preciso para derreter um gelo? Quanto de calor é preciso para evaporar água? É diferente, né? É diferente do que esquentar ou esfriar. Agora eu estou mudando o estado físico. Então, a formulinha que você precisa saber de quanto de calor para o estado físico, para a mudança de estado físico, é Q é igual a M vezes L, tá? E o calor que você fornece é igual a massa vezes o calor de transformação, tá? Esse L é como se fosse o calor específico ali, ó, entre aspas. Por quê? Porque ele não é um coeficiente que vai dizer o quanto é difícil esfriar, o quanto é difícil esquentar. Ele vai dizer o quanto é difícil mudar, quanto é difícil, por exemplo, vaporizar e o quanto é difícil congelar. É isso que esse coeficiente fala. Ele chama de calor de transformação ou em algumas literaturas chama de calor latente. Beleza, pessoal? Isso é muito, muito legal, tá? Para eu saber, então, o quanto de energia eu preciso fornecer para evaporar uma água ou para congelar uma água é através dessa fórmula aqui. Vocês enxergam aí no vídeo, tá? Para a gente registrar dois valores importantes, o calor latente para congelar uma água, ou o calor latente de fusão, né? Que é o mesmo, fusão é passar do estado sólido para o líquido, tá bom? Agora, passar do estado líquido para o sólido é a mesma energia que se gasta, só que ao invés de você fornecer energia para a água, você retira essa energia da água, beleza? É assim que se entende. Então, o calor latente para congelar ou para fundir a água é 79,5 caloria por grama, beleza? Tá? Para eu derreter 1 grama de gelo, eu preciso de 79,5 calorias. É assim que se lê esse calor latente. Agora, existe o calor latente de ebulição, que é passar do estado líquido para o estado gasoso. E para passar do estado líquido para o estado gasoso, eu preciso de muito mais energia. Para eu evaporar 1 grama de água líquida, eu preciso de 539 calorias. Bastante coisa, né? Então eu coloquei aqui uma continha para a gente derreter 1 kg de gelo. Para a gente derreter 1 kg de gelo, quanto de energia eu preciso fornecer? Então eu preciso fornecer Q é igual a M vezes L. O L vale 1.000, né? 1.000 gramas, 1 quilo, 1.000 gramas, vezes 79,5, dá 79.500 calorias, ou 79 quilocalorias. Dá menos caloria do que o exemplo passado, né? Que era para esquentar a mesma quantidade de água, 1.000 gramas, de 10 para 80 graus Celsius, né? Dá até
para esquentar a água, gastou menos calorias do que essa daqui, ó, para derreter 1 kg de gelo. Beleza, pessoal? Então, para sacar essa ideia de absorção de calor, então você vai precisar então saber da formulinha Q é igual a mc delta T, tá? O calor, para eu mudar X de temperatura, sei lá, de 10 graus para 20 graus, ou seja, para eu variar 10 graus, por exemplo, a água, cujo calor específico vale 1, eu coloco a quantidade de água que eu quiser e aí eu consigo saber qual é o valor de energia que eu preciso fornecer a esse sistema. Se for para esquentar, se for para esfriar, qual é o valor de energia que eu preciso retirar desse sistema, tá? Bom, pessoal, aqui é para mudar o estado físico, então você viu que se for para congelar ou fundir, vale um valor, se for para evaporar ou condensar, vale outro valor. Beleza? Esse é o tal do calor latente, tá? É o calor de transformação que se lê dessa maneira. Se você tiver aqui 79,5 caloria por grama, que significa que para eu fundir 1 grama de água, eu preciso de 79,5 caloria. Beleza, pessoal? Muito bom. Agora nós vamos passar para a última parte aí da termodinâmica, né? Quase a última parte, na verdade. A aula que vem a gente ainda vai falar de transferência de calor, para que a gente tenha alguma base em conforto térmico, entenda alguma coisa, tá? Mas hoje eu vou continuar falando de termodinâmica no sentido de dilatação térmica, pessoal. Esse é um tema aí também muito legal pra gente, tá? Esse tema de dilatação térmica também é chamado de dilatometria, tá bom? E basicamente é o seguinte, gente, quando eu colocar uma energia num sistema, quando eu forneço calor a um sistema, esse sistema se dilata. Ou seja, os átomos que compõem essa molécula, né, os átomos que compõem a molécula ou as moléculas que compõem essa substância, elas começam a se agitar muito, porque você está fornecendo energia. Então ela começa a se agitar muito, de tal maneira que elas não conseguem ficar tão juntas e elas dão uma leve afastada por estarem muito, muito agitadas, tá? E isso faz com que o corpo, que é a substância, ela sofra uma dilatação. Dilatação é crescer, tá? E aí, gente, existem 3 formulinhas que você precisa entender. Então, a primeira coisa, o que é dilatação? É fornecer o calor a um sistema, tá? Ele vai dilatar. Seja ele um fio, seja ele uma chapa, ou seja ele um copo d'água. Todo e qualquer objeto, pode ser ele linear, um fio, ou pode ser ele bidimensional, uma chapa, ou pode ser ele tridimensional, um volume, né? Qualquer, uma bola de futebol, qualquer coisa que você queira vai dilatar se fornecer temperatura, se fornecer calor. Beleza, pessoal? Isso é muito, muito importante você saber. Agora, o quanto algo dilata ou o quanto algo contrai com a variação de temperatura? Vai depender, então, de uma coisa. Vai depender se esse objeto ele é um fio, se ele é uma chapa, tá? Uma chapa, como minha mão, ou um objeto tridimensional, como esse estojo aqui, tá? Vai depender dessas condições. Se ele for linear, você vai ter uma fórmula que calcula o quanto teve de aumento linear. Por exemplo, um fio, se eu esquentar esse fio, quanto que ele cresce de tamanho, tá? Então, a variação que ele cresce, tá? A variação do comprimento é igual ao comprimento inicial desse arame aí, desse fio que eu separei, vezes esse alfa, gente, chama coeficiente de dilatação linear, tá? Porque nós estamos trabalhando com um fio, vezes a diferença de temperatura. Beleza, pessoal? Então, para saber o quanto que um fio cresceu, qual é a variação do comprimento, eu preciso saber qual era o comprimento inicial, de que material é feito, tá? Porque o coeficiente de dilatação, gente, depende de qual material é feito, tá? Por exemplo, o coeficiente de dilatação do chumbo é diferente do alumínio. E isso você vai conseguir acompanhar, gente, aqui nessa tabelinha aqui, ó. Vou até subir um pouquinho, tá um pouco ruim. Ó. Aqui nessa tabelinha, gente, a gente tem alguns exemplos que você consegue enxergar aí, ó. Coeficiente de dilatação linear. O chumbo é 29, 10 a menos 6 dividido por grau Celsius.
E o alumínio é 23. E o latão, 19. O cobre, 17. O concreto, 12. O aço, 11. E assim vai, tá? Então você precisa saber o seguinte: quanto maior o coeficiente de dilatação, quanto maior esse cara, mais ele dilata, tá? Mais ele dilata. Então o chumbo dilata mais que o alumínio, e o alumínio dilata mais que o latão, que dilata mais que o cobre, que dilata mais que o concreto, que dilata mais que o aço. O do concreto e do aço são bem parecidos, né? 11 e 12. Por isso que eles são utilizados juntos no concreto armado. Tem coeficientes de dilatação próximas. Isso favorece a utilização deles juntos, tá? Então, gente, saber o quanto algo cresceu, eu preciso saber o comprimento inicial, qual material que é, para eu saber o coeficiente de dilatação térmica, que está tabelado aqui, e quanto de temperatura mudou. Era de 10 graus para 80 graus, então variou 70. Era de 30, foi até 100, então variou 70. Era de 10 e foi para 11, então variou 1. Beleza, pessoal? Bom, agora e se o objeto não for um fio, ele for uma chapa, por exemplo, uma chapa metálica? Bom, se ele for uma chapa metálica, gente, aí você tem essas outras formulinhas aqui, que é a dilatação superficial para objeto com duas dimensões, uma chapa. E aí você tem o seguinte, que a variação da área vai ser igual a área inicial vezes coeficiente de dilatação superficial vezes a diferença de temperatura. Perceba que a fórmula é bem parecida, mas no anterior ele falava de comprimento, aqui ele fala da área. No anterior ele falava de comprimento inicial, aqui é a área inicial. No anterior ele falava de coeficiente de dilatação linear e aqui é o coeficiente de dilatação superficial. Mas vale lembrar que o coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Beleza? Então, para eu calcular uma chapa, como a minha mão aqui, forneci ela de 10 graus, mandei ela para 100 graus. O quanto que ela cresceu em área? O quanto que ela cresceu em área é igual a área inicial vezes o beta, que é igual a 2 vezes o alfa, tá? Que é o coeficiente de dilatação linear vezes 2, vezes a diferença de temperatura. Beleza, pessoal? Bom, para terminar aí, eu tenho a dilatação volumétrica, que são objetos 3D, objetos em 3 dimensões. Então aqui é a mesma coisa, a variação do volume desse objeto é igual a V0, o volume inicial desse objeto, vezes o gama, coeficiente de dilatação volumétrica, vezes o ΔT, que é a diferença de temperatura. Vale lembrar que o coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, é 3 vezes o alfa, beleza? Então, ó, alfa é o coeficiente de dilatação linear, tá tabelado. Se você precisar do beta, é vezes 2. Se você precisar do gama, é vezes 3. Beleza, pessoal? Bem simples. O quanto variou de volume é igual ao quanto variou, ao qual era o volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a diferença de temperatura. Beleza, pessoal? Tá? Vale lembrar de novo, quanto maior o coeficiente de dilatação, mais ele dilata, é a maior facilidade para dilatar. Beleza? Pessoal, uma coisa importante falar é a seguinte, quando a gente tem a dilatação volumétrica, por exemplo, imagine um recipiente com mercúrio líquido lá dentro, tá? Um recipiente com mercúrio líquido. Se eu fornecer energia para esse conjunto aí e saber quanto que ele variou de volume, eu tenho uma medida. Para medir isso é bastante difícil, tá? Na conta a gente tem a medição certa, né? Mas para medir na prática é difícil, porque se eu tenho um copo, por exemplo, com um recipiente dentro e eu aqueço esse volume todo, o copo também dilata. O volume dilata de líquido, mas o copo também dilata. Então, se eu, por exemplo, pegar um copo medidor, um copo que tem medidas, para saber a variação de volume, isso não vai dar certo, porque o volume do copo também foi alterado, o copo também dilatou. Beleza, pessoal? Claro que ele dilatou diferente, porque o copo é feito de outro material. Deu para sacar essa ideia de dilatação? Forneceu energia a um sistema, ele vai crescer de tamanho, ele vai dilatar. Para que você simplesmente entenda essa passagem, eu coloquei 2 exemplos bem bestinhos aqui, que é, se eu tiver um fio de cobre de 10 centímetros e eu passei ele de 30 graus para 100 graus Celsius,
Quanto que ele vai aumentar? Então, olha só, é cobre. Cobre, gente, o coeficiente de dilatação é esse aqui, ó. 17 vezes 10 a menos 6. Então, comprimento inicial, 10 centímetros, vezes coeficiente de dilatação linear, vezes a diferença de temperatura, 100 menos 30. Temperatura que eu deixei, menos a temperatura inicial. Ou seja, um fio de cobre de 10 centímetros, ele vai aumentar 0,0119 centímetros de dilatação, tá? Ele aumenta esse valor aqui, se você esquentar ele de 30 para 100 graus. Tá? Um exemplo 2 aqui. Imagine que eu pegue uma chapa de aço de 1 metro quadrado. Então, uma chapa de 1 por 1, tá? Uma chapa de aço de 1 metro quadrado. E eu esquente ela de 30 graus para 1000 graus. Vou deixar ela bem quente. De 30 graus para 1000 graus. Beleza, pessoal? Tá. Como é que funciona? Eu quero saber o quanto de área ela variou. De 1 metro quadrado, ela passou para quantos metros quadrados? Então, vamos lá. O ΔA, a minha variação de área, é igual a área inicial, que é 1 metro quadrado, vezes... Pessoal, aqui não é o coeficiente de dilatação superficial? O do aço, o alfa do aço, vale 11/10 a menos 6. Como nós não queremos o linear, queremos o superficial, a gente multiplicou por 2, tá? Que daí transforma o coeficiente de dilatação linear em superficial, que multiplica a diferença de temperatura, 1000 menos 70, tá? Ou 1000 menos 30, que dá 970, vezes esses caras, deu uma variação de 0,02134 metro quadrado. Ah, qual que é a área final dessa chapa, então? 1 metro quadrado inicial, mais o quanto que variou, vai dar então 1,02134 metro quadrado. Você vê que deu um certo aumento considerável na chapa de aço devido ao aumento da temperatura. Tudo bem que aqui aumentou muito a temperatura, beleza? E o aço também não tem um coeficiente de dilatação super alto, mas deu para você entender que todos os objetos dilatam sim, tá bom? Algumas curiosidades que é legal você saber aí. Uma curiosidade é o seguinte: imaginemos que eu tenha uma chapa metálica, mas que ela tenha um buraco no meio, tá? Então aqui é uma chapa metálica com um buraco no meio, beleza? E aí eu vou esquentar essa chapa. Tô fornecendo calor para essa chapa. Então aqui, ó, tô fornecendo calor. Estou fornecendo calor para essa chapa. A pergunta que muitos lugares fazem é: o que vai acontecer depois dela dilatar? Se a chapa vai crescer, o buraco vai diminuir? Ou se a chapa fica do mesmo tamanho, o buraco cresce? Ou o que acontece, tá? Essa é uma pergunta que muitos fazem por aí. Saber o que acontece com o buraco quando eu dilato esse sistema todo. Bom, o que acontece com o buraco é o seguinte, gente. A chapa toda dilata, então, ó, vou desenhar ela em maior aqui, ó. A chapa toda dilata e o buraco também dilata, tá bom? Essa é a resposta aí para você saber. A chapa toda dilata, porque como as forças são de chocamento, né, uma batendo na outra, uma vai chocando na outra, então a tendência do buraco é sempre aumentar, porque esses átomos eles querem ficar mais longe um do outro, já que você forneceu energia para o sistema, tá? Então a chapa aumenta de tamanho, o buraco também aumenta de tamanho. Isso é bastante legal, tá? Existem algumas experiências que podem ser feitas. Por exemplo, lembra da moeda de R$1, pessoal? A moeda de R$1, ela tinha um material aqui dentro diferente do material fora. Lembra aquela que tinha coroinha? E aí, se você esquentar consideravelmente bem essa moeda de R$1, o que vai acontecer? Como este material é diferente do outro, o material externo é diferente do interno, um vai dilatar diferentemente do outro, tá? E aí você vai ter, provavelmente, essa coroinha aqui vai se soltar, essa coroa aqui vai se soltar, se ela dilatar mais, beleza? Se esse cara aqui dilatar mais, provavelmente esse conjunto não vai se soltar. Mas se esse cara aqui dilatar mais, o que eu acho que acontece, se ele dilatar mais, ele vai ter uma folga aqui e essa moeda vai soltar aquela parte de dentro.
Isso é muito legal, tá? Vale a pena fazer a experiência em casa. Beleza, pessoal? Então essas foram minhas contribuições. Até semana que vem. Um abraço.